Não importa o tipo de perícia na área elétrica, ressarcimento de danos, incêndio, choque elétrico, fraude em medidores, queda de energia, qualidade de energia, todas elas, no fundo, têm três coisas em comum e que você não percebeu ainda. Hoje eu vou te mostrar essas três coisas. E se você entender isso antes de pegar aí a sua primeira perícia, o seu primeiro laudo, você já vai sair na frente aí de muita gente que já está há anos aí e ainda não percebeu essas três coisas. Porque o que mais trava o engenheiro iniciante não é a falta de conhecimento técnico, é achar que cada perícia é um bicho completamente diferente, sem nenhum padrão. Aí ele estuda cada caso aí do zero, sem enxergar que existe uma estrutura por baixo de tudo isso. A primeira coisa que toda perícia, todo laudo tem em comum é que, no fundo, ela é sobre uma única pergunta. Existe uma ligação técnica comprovável entre uma causa e um efeito? Existe um nexo causal entre o ocorrido? O nexo causal aqui, ele é o elo, o que liga a causa daquele fato ao efeito que ele gerou. Podendo aí ser um dano sofrido, por exemplo, em um equipamento queimado, um dano de uma perda de produção. E aqui eu já tive vários casos aí relacionados a perdas de produção, como produtores de leite, produtores de fumo, aviários, produtores de hortaliça. Não importa se foi um incêndio, um choque ou uma queda de energia. O juiz ele não quer só saber o que aconteceu, ele quer entender se dá para provar aí tecnicamente que aquela causa específica gerou aquele dano específico. Quando você entende isso, você para de simplesmente se perder aí em detalhes técnicos que não ajudam em nada, principalmente nas respostas dos quesitos e até durante a sua conclusão aí do seu laudo. E acaba sim focando no que realmente sustenta aí essa ligação e esse nexo causal. A segunda coisa é que toda perícia mistura três tipos de informações diferentes e aí você costuma tratar como se fosse tudo a mesma coisa. O que está escrito no processo, o que você vê com os seus próprios olhos lá na perícia e o que cada parte está alegando do que aconteceu, tudo isso tem que ser tratado individualmente. Por isso que os documentos que estão no processo é uma coisa. O que você vai averiguar em campo pode ser muitas vezes aí semelhante ou não. E pode ocorrer também da alegação de uma das partes aí ser completamente diferente uma da outra. E o erro mais comum de quem está começando é querer tratar aí essa alegação como se fosse um fato verídico e completamente imutável, sem confirmar que aquilo é realmente verdade, ou aparece lá dentro das documentações, ou aparece alguma evidência lá na diligência pericial. A terceira coisa, e talvez aí a mais esquecida, é que toda perícia ela precisa ser traduzida para alguém que não é técnico. O juiz, na maioria das vezes, ele não entende de engenharia elétrica, ele entende de direito. Então não importa quão complexa seja aí a sua análise que você está fazendo. Se tudo que você escrever no seu laudo não virar aí uma explicação que uma pessoa fora da área de engenharia elétrica consiga entender e confiar naquilo, essa perícia acaba não cumprindo o papel dela. E isso é o que separa um laudo tecnicamente correto, só que aqui entra um detalhe muito importante. Enxergar esses três padrões não te deixa aí automaticamente pronto para você aplicar cada um deles. Por quê? Você saber que existe uma ligação, uma causa e efeito, é diferente de você saber provar essa ligação dentro aí do seu laudo pericial. Você saber separar o documento lá em campo e a alegação é diferente de você saber organizar tudo isso dentro da estrutura certa de um documento. E aí, você saber que precisa traduzir para o juiz é diferente de saber na prática como escrever isso aí sem você perder a precisão técnica que um engenheiro ou até um profissional da área elétrica tem. É exatamente essa parte prática, como transformar aí esses três padrões em um laudo de verdade, um laudo confiável para o juiz, que eu ensino dentro da formação de peritos em engenharia elétrica, AFPE. Eu sou engenheiro Luiz Henrique, sou perito judicial, atuo com laudos aí desde 2017 e quanto mais perícias eu fiz na minha carreira, mais esses três padrões aí ficaram claros para mim, mesmo em casos completamente diferentes um do outro. E olha só, comenta aqui embaixo qual desses três você já tinha percebido e qual que te pegou de surpresa. Aproveita, se inscreve no canal se você quer continuar tendo acesso aí a esse tipo de conteúdo sobre a área de laudos de engenharia elétrica. A gente se vê no próximo vídeo.